Olá, eu sou o professor Elvis Miranda e estou aqui para trabalhar com vocês a matéria de arquivologia, baseada no último concurso do Ministério Público para o cargo de técnico administrativo. Então, eu sou analista judiciário na área de arquivologia do Tribunal de Justiça do DF e estou há alguns anos trabalhando a questão de arquivologia nos principais cursinhos preparatórios do Brasil inteiro. Então vamos lá. Então vamos começar analisando o que foi cobrado no último concurso do MPU, para o cargo de técnico administrativo na área de arquivologia. Então eu coloquei aqui os tópicos que foram cobrados, que geralmente são os mesmos tópicos trabalhados em todas as provas que cobram arquivologia. Uma ou outra tem uma leve variação, mas normalmente é isso que costuma ser cobrado. Então temos aqui noções de arquivologia, incluindo os princípios e conceitos da área, a legislação arquivística. Temos aqui um tópico chamado gestão de documentos, que envolveu vários subitens, como protocolo, classificação dos documentos, arquivamento e ordenação e tabela de temporalidade. E ainda o item acondicionamento e armazenamento de documentos, que está relacionado também ao item seguinte, que seria a preservação e a conservação dos documentos de arquivo. Bom, para quem já está acostumado a fazer concurso que cobra arquivologia, percebe que aqui está normalmente o que costuma ser cobrado. Às vezes muda a banca, muda um pouquinho uma palavrinha aqui e outra ali, mas a base é sempre essa mesma. O último concurso, inclusive, foi pela banca CESP da UNB. Então, o CESP normalmente costuma cobrar esses mesmos assuntos e não varia muito quando vem prova da FCC, Sesgan Rio, Quadrix, enfim. Normalmente não tem muito o que inventar, não. A arquivologia, a noção básica de arquivologia é em cima exatamente desses tópicos aí. Bom, em uma hora, lógico que não dá para ver todo o conteúdo, todos os detalhes envolvendo cada assunto desse. O que a gente vai tentar aqui é ter uma ideia geral do que costuma ser cobrado em cada tópico desse aí e analisar também as questões cobradas na prova anterior, que por acaso foram 5 itens de arquivologia. Vamos lá então? Então vamos lá. Então o primeiro tópico, arquivística, princípios e conceitos. Então esse geralmente é o primeiro tópico quando se cai arquivologia em prova. Então são os princípios básicos da matéria. Do que vai tratar a arquivologia? Bom, pelo nome já dá para deduzir, a arquivologia tem a ver com arquivo. Então aí vamos cobrar alguns conceitos a partir disso aí. O conceito mais cobrado normalmente é o conceito de arquivo. Vamos lá então? Então olha só, o que seria arquivo? Então o conceito básico de arquivo é esse aqui, é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa, seja física ou jurídica, ao longo da sua existência e que comprovam suas atividades. Então arquivo é aquele conjunto de documentos que alguém acumulou ao longo da sua vida, seja pessoa física ou jurídica, para poder provar as atividades, as transações que essa pessoa realizou. Então todo mundo tem arquivo. Você tem arquivo, a empresa tem arquivo, o órgão público tem arquivo. Então arquivo é aquele conjunto de documentos que você guardou para poder comprovar as atividades que você fez. Bom, avançando mais um pouquinho. Se arquivo é o conjunto de documentos, o que seria um documento então? Documento é toda informação registrada independentemente do suporte utilizado. Ou seja, é toda informação gravada em qualquer tipo de suporte. O que apareceu complicado aí? Suporte. Então o que é suporte? É o material que você usou para gravar a informação. Então quando a gente cria um documento, você tem uma informação gravada em algum tipo de material. Esse material é o suporte. Então aqui temos o conceito de suporte. É o material em que a informação foi registrada. Exemplo de suporte, o que a gente tem aqui? Nós podemos ter, além do papel, que é o mais comum, mídias digitais, fita de vídeo, fita cassete, película, enfim. Então, quando a gente fala em arquivo, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é papel. Se eu te disser, imagina um arquivo cheio de documento, você vai imaginar um arquivo cheio de papel. Só que a gente tem que ampliar um pouquinho essa ideia. Arquivo não é só papel, não. Arquivo é o conjunto de documentos em qualquer tipo de material, inclusive o papel. Então, a arquivologia vai tratar disso. Como a gente deve organizar o arquivo, como tratar essa documentação, para que a informação esteja disponível na forma que você quiser, de forma rápida, acessível, sem problema. Bom, avançando mais um pouquinho. Então, dentro desse primeiro item, nós tínhamos princípios e conceitos. Então, os conceitos básicos são os conceitos de arquivo, documento, função do arquivo dentro da empresa, finalidades do arquivo, enfim. Agora, a arquivologia também tem alguns princípios. Como toda área de nível superior, existem os princípios que norteiam a área, no caso a arquivologia.
Nós temos, por exemplo, o princípio da organicidade, o princípio da proveniência ou do respeito aos fundos, o princípio da territorialidade, o princípio da unicidade, do respeito à ordem original, da indivisibilidade ou da integridade do arquivo e o princípio da pertinência, por exemplo. Bom, essa é uma parte um pouco mais acadêmica da matéria, um pouco até mais complicada se comparado com os demais itens do edital. Bom, de vez em quando aparece questão a respeito desses princípios e na última prova, inclusive, nós tivemos aí uma questão baseada nisso, que foi justamente sobre o princípio da organicidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ideia do que seria o princípio da organicidade, já que a questão que temos na última prova foi baseada exatamente nesse princípio. Então olha só, princípio segundo o qual os documentos de arquivo são acumulados naturalmente ao longo das atividades da pessoa física ou jurídica, mantendo uma relação de dependência com essa entidade acumuladora, no caso a pessoa física ou jurídica, e com os demais documentos do conjunto. Bom, quando você lê uma definição dessa aí no livro, ou na apostila de arquivologia, você vai ter um pouquinho de dificuldade para entender o que quer dizer isso. Bom, então a ideia é a seguinte, vamos tentar traduzir esse negócio. O que está envolvido aqui é o seguinte, existem dois conjuntos de documentos que as pessoas acumulam ao longo da vida. O arquivo, que é objeto de trabalho da arquivologia, e a biblioteca, que seria objeto de trabalho da biblioteconomia. Então são dois conjuntos de documentos distintos. Aquele conjunto de documentos que você guarda como material de pesquisa ou de estudo é a sua biblioteca. O conjunto de documentos que você guarda para comprovar suas atividades é o arquivo. Então o arquivo tem essa questão orgânica. Os documentos estão vinculados diretamente àquela pessoa, né, para a qual eles foram produzidos ou recebidos. Quer ver um exemplo? Sua certidão de nascimento, seu diploma, um contrato de um serviço que você prestou. Enfim, esses documentos estão vinculados diretamente a você. Você não consegue pegar esses documentos e passar para outra pessoa. Eles estão vinculados à entidade que acumulou aquele documento, ou seja, eles estão organicamente vinculados à pessoa. Em arquivologia a gente até costuma brincar que o indivíduo ele tem um organismo formado por corpo, né, cabeça, tronco, membros e arquivo. Quer dizer, todo arquivo está vinculado àquela pessoa. Então o seu conjunto de documentos está vinculado organicamente a você. Na biblioteca não é assim. Os documentos de biblioteca são materiais que você adquire para pesquisa, consulta e que não estão vinculados a você. Você já fez uma faxina na sua documentação? Provavelmente sim, né? O que você faz quando você limpa lá todos os documentos que você tem em casa para dar uma geral e eliminar alguma coisa? Então, material de biblioteca, você pode doar para a biblioteca, você pode passar para outras pessoas sem problema nenhum. Agora, o documento de arquivo não é assim. Você não vai pegar seus contratos, certidões, diplomas e passar para outra pessoa. Por quê? Porque eles estão organicamente vinculados a você. Então, isso é a questão da organicidade. É um dos princípios que costumam ser cobrados em arquivologia. Nessa nossa aulinha aqui de 1 hora, lógico que a gente vai ter aqui uma ideia básica, rápida, de cada tópico. Num curso completo a coisa é mais detalhada, a gente tem mais tempo para estudar isso aí, colocar exemplos para ilustrar melhor a situação. Mas por hora já deu para ter uma ideia. O arquivo é um conjunto orgânico de documentos. Dessa forma, se você retirar um documento do arquivo a que ele pertence, ele não faz muito sentido. Por exemplo, se você deixar cair o seu diploma aí na rua e alguém encontrar, não vai poder levar para o arquivo dela, porque não faz sentido lá no arquivo daquela pessoa. O seu diploma só faz sentido no seu arquivo. Ele está organicamente vinculado ao seu arquivo. Então, um documento de arquivo fora do conjunto que ele pertence, perde boa parte do significado dele. Então, olha só, nós temos aqui uma questão, né, na última prova do MPU, para técnico administrativo, trabalhando exatamente em cima desse conceito. A significação orgânica entre os documentos é uma característica fundamental do arquivo. Tá vendo? O arquivo é um conjunto orgânico de documentos, onde todos os documentos vinculados àquele arquivo estão vinculados à mesma pessoa. De modo que um documento destacado do seu conjunto perde parte do valor dele, não faz muito sentido. Então é exatamente em cima dessa característica orgânica do arquivo. Inclusive a gente tem muitas questões de provas anteriores cobrando exatamente esse detalhe. Então é dos princípios da arquivologia, esse costuma ser o mais cobrado. E não foi diferente na última prova do MPU. Bom, então nós tivemos aí uma ideia do que seria um princípio da arquivologia. Então, aquilo que eu comentei, né, nessa 1 hora não dá para a gente trabalhar todos os princípios, ver como é que funciona cada um, mas já deu para entender, né, o que são os princípios e como seriam cobrados cada um deles.
Bom, avançando mais um pouquinho. Nós tivemos aí no último edital também o item chamado legislação arquivística. Então, olha só, a coisa veio bem genérica no edital. Legislação arquivística. Se você for procurar na internet alguma coisa sobre a legislação arquivística, você vai encontrar, por exemplo, no site do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, um tópico lá tem inclusive toda a legislação arquivística para download. Então você vai encontrar lá em PDF, em doc, tudo organizadinho, tudo organizado por ano. Só que você vai perceber que são centenas de páginas sobre a legislação arquivística. E para você estudar para concurso fica um negócio meio complicado. Como é que você vai ler centenas de páginas dentro de tanta coisa para estudar no concurso? Então a ideia é tentar analisar o que já tem sido cobrado anteriormente e ver aí quais tópicos da legislação costumam aparecer nas provas. E quando a gente faz isso, a gente descobre que são algumas leis que costumam ser cobradas. Então olha só, eu identifiquei nesses vários anos que eu ministro a matéria de arquivologia, já são mais de 12 anos que eu trabalho em cima disso, que na parte de legislação costumam ser cobradas essas leis aqui. Então a Lei 8.159 de 91, que é a Lei dos Arquivos, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei mais recente, também tem sido muito cobrada ultimamente, esses dois decretos aqui que regulamentam a Lei de Acesso à Informação, temos a Lei da Microfilmagem e o Decreto 1799 que regulamenta a microfilmagem, e os decretos que criam o Sistema Nacional de Arquivos e o Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos, SINAR e SIGA. Se a gente for analisar, pegar aí todas as questões que já cobraram até hoje, desse assunto de legislação arquivística, a gente percebe que a maior parte é referente à Lei dos Arquivos, a Lei 8.159 de 91. Por isso, quando a gente faz até um curso de arquivologia, no caso do nosso curso online, por exemplo, a gente dá maior ênfase nessa lei aqui, analisando a lei completa, vendo artigo por artigo e vendo como é que funciona aí essa situação. Não, isso não quer dizer que a gente não vê essas outras, mas a mais detalhada é a Lei 8.159, que ela é mais cobrada. No entanto, na última prova do MPU, cobraram um detalhe exatamente do Sistema Nacional de Arquivos. Então, só para ter uma ideia, dentro daquela situação que eu citei, que em uma hora não dá para a gente ver tudo, pelo menos para saber o que costuma ser cobrado e como costumam ser cobrados. Então, na última prova ele falou do Sistema Nacional de Arquivos. O que seria o Sistema Nacional de Arquivos? Então, é um sistema que envolve todos os arquivos públicos do Brasil, então ele envolve todos os órgãos públicos, em todas as esferas e todos os poderes. Ou seja, todo órgão público do Brasil faz parte do SINAR, Sistema Nacional de Arquivos. Então, é um sistema cujo órgão central é o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, que tem a função de justamente criar leis, resoluções para que todos os órgãos integrantes do sistema cumpram de forma padronizada. Então é um sistema que envolve todos os arquivos públicos do Brasil. Diferente, por exemplo, do SIGA. Então nós temos aqui o SIGA, que é o Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos, que é exclusivo do Poder Executivo Federal. Então é um sistema mais restrito. Ele envolve apenas os órgãos do Executivo Federal. Já o SINAR, ele contempla todos os órgãos públicos do Brasil, de todas as esferas e todos os poderes. O órgão central do SINAR é o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Já do SIGA, o órgão central é o Arquivo Nacional. É ele que vai criar as leis, as resoluções, a normatização a ser seguida pelos órgãos integrantes do sistema. Então, o SINAR envolve todos os arquivos públicos do Brasil. Agora, olha o que caiu na prova aí. Prova do MPU, técnica administrativa do último concurso. Compete ao Arquivo Nacional definir as normas gerais e estabelecer as diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos, bem como promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados. Então a questão está errada. Por quê? Porque ele misturou os dois sistemas, o SINAR e o SIGA. Então, como eu citei aqui ainda há pouco, olha só, tem o SINAR, que envolve todos os arquivos públicos do Brasil, e tem como órgão central o CONARC, e nós temos o SIGA, que é o Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos, que vale apenas para o Executivo Federal. Então, quem vai fazer parte são só os órgãos do Executivo Federal, e o órgão central dele é o Arquivo Nacional. Então, você vê que ele misturou os dois conceitos, dizendo que o Arquivo Nacional é quem estabelece as normas do SINAR, Sistema Nacional de Arquivos. Ele pegou isso aqui e vinculou isso aqui.
É uma coisa que costumo fazer sempre. Se a gente pega provas anteriores, que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso curso, a gente vê toda essa legislação e pega as questões de concurso anteriores. É esse tipo de coisa que costumo fazer na prova. Pega um item, mistura com outro, pega um sistema, mistura com outro e isso aí engana muito candidato na hora da prova. Então, muito cuidado com isso. Então, na parte de legislação, a gente tem que trabalhar todos esses artigos da lei, ver o que quer dizer cada um, o que está por trás de cada artigo e trabalhar provas anteriores. Por quê? Porque a coisa é muito repetitiva. Nós temos questões de arquivologia que eu encontrei para trabalhar nesses cursos ao longo do tempo, desde 1996. Então nós temos aí mais de 20 anos de questões de arquivologia sendo cobradas de várias bancas diferentes e a ideia é sempre a mesma, é misturar conceitos, misturar artigos de lei, trocar uma coisa pela outra e tentar induzir o candidato ao erro. Então a gente trabalha muito isso aí durante o nosso curso. Então vamos lá. Dentro do edital apareceu aqui o item 7.3. Gestão de documentos. E esse item gestão de documentos, você percebe que ele é subdividido em vários tópicos. Olha só, protocolo, classificação de documentos, arquivamento e ordenação e tabela de temporalidade. Então vamos começar analisando o que entrou aqui em protocolo. Então para quem já estudou protocolo, sabe que a atividade de protocolo é subdividida em várias etapas, que é isso que apareceu aqui no edital. Então olha só, dentro de protocolo apareceu o recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. São todos tópicos vinculados ao assunto protocolo. Bom, então vamos lá. Então só para ter uma ideia geral rápida do que seria protocolo, que é um dos assuntos mais cobrados dessa matéria. Então o termo protocolo significa controlar a tramitação dos documentos. Então a gente sabe que dentro de uma instituição, principalmente em órgãos públicos, existe muita burocracia. Então é muita coisa ali acontecendo para o documento ser resolvido. Você dá a entrada no documento e ele não é resolvido na mão da primeira pessoa que tem acesso àquele documento. É normal que ele passe na mão de várias áreas diferentes. Então várias áreas vão trabalhar em cima daquele documento, vão analisar, vão verificar, vão dar despachos, pareceres, enfim. Então o documento passa por várias áreas diferentes até ele ser resolvido. Isso é a tramitação. Vamos avançar até um pouquinho aqui, olha só. Então, protocolo seria justamente o controle dessa tramitação dos documentos, que vão permitir acompanhar os andamentos desse documento e prestar informações aos interessados em tempo real. Então, você tem no órgão público milhares de documentos tramitando, então você tem ali documentos circulando para todo lado, às vezes até de um órgão para o outro, então isso é normal dentro do serviço público. E o interessado que deu entrada naquele documento vai estar ali querendo saber o que está acontecendo com o documento dele, querendo acompanhar toda essa tramitação, saber onde ele está, enfim. Então nós temos aí essa atividade de controle que é chamada de protocolo. Então não é à toa que quando você dá entrada no documento numa instituição, você recebe um papelzinho para acompanhar aquele andamento e esse papelzinho dá o nome de quê? Protocolo. Bom, como é que funciona isso? Então dependendo da empresa, isso pode ser controlado por meio de um livro. Então, um livrinho onde você anota os documentos que entraram na instituição e cada vez que tramita de uma pessoa para outra, anota no livrinho. Não é à toa que o nome do livro é protocolo. Você pode ter um sistema, então um sistema informatizado que acompanha toda essa tramitação também, e aí a coisa fica mais eficiente para acompanhar e para controlar, e o nome do sistema é protocolo. No caso de órgão público, você vai ter um setor só para cuidar disso. Então, todo órgão público tem uma área com vários servidores, vários funcionários que vão cuidar da tramitação dos documentos. Inclusive, é uma área que trabalha muito novato da área administrativa. Então, está aí um setor que você pode vir a trabalhar no MPU. Então, olha só, como é que é o nome desse setor? Protocolo. E o protocolo está vinculado à idade corrente do ciclo de vida. Então, a gente vai revisar daqui a pouquinho, né, que a idade corrente é aquela idade que o documento está tramitando e sendo resolvido. Então isso é protocolo, é controlar a tramitação e no caso do órgão público envolve um setor só para cuidar disso, vai ter um sistema informatizado e muitas vezes até o livro de protocolo também. Bom, o que esse setor faz? Então olha só, então o setor de protocolo, ele tem algumas etapas que ele vai desenvolver para poder acompanhar toda essa tramitação dos documentos. Então são elas: recebimento, registro, autuação, classificação, expedição ou distribuição e o controle ou a movimentação dos documentos. Então a parte de protocolo envolve todas essas etapas aqui. Não é à toa que no edital a gente percebeu que eles colocaram lá protocolo com essas subdivisões.
Por quê? Tudo isso aí envolve protocolo. Então, só para ter uma ideia, como é que a coisa funciona? Quando você chega no órgão público para dar entrada no documento, imagina você lá no Ministério Público trabalhando, aí, você, por exemplo, você tem um filho, seu filho nasce, e você vai dar entrada num pedido de auxílio pré-escolar. Então, um exemplo prático. Onde é que você vai dar entrada nesse pedido? No protocolo. Então, você vai se dirigir ao setor de protocolo com um requerimento para dar entrada no seu auxílio pré-escolar. Então, você vai entregar essa documentação no protocolo. Olha só as etapas aqui. O que o protocolo vai fazer com isso? Num primeiro momento, ele vai receber essa documentação. Então, recebimento quer dizer a entrada do documento para circular na empresa. Ele vai cadastrar esse documento no sistema, que é o registro. Então, o registro nada mais é do que um cadastro dos dados do documento que vão permitir localizar no futuro. Então, o protocolo vai ler o documento, identificar os dados importantes e cadastrar no sistema. Então, esse é o registro. A partir daí, o documento é autuado, que seria o quê? Transformar esse documento em autos de processo. Ele vai receber uma capinha de cartolina, as folhas, os documentos vão ser presos dentro da capinha com colchete e na capa vão ter os dados do documento. Então, o documento foi autuado, foi transformado em processo. Então, no serviço público, a gente costuma muito usar o termo abertura ou formação de processo. Você já deve ter ouvido isso aí, ó. Fulano abriu um processo de aposentadoria, fulano abriu um processo judicial. Ou seja, ele deu entrada no documento, esse documento foi recebido no protocolo, foi cadastrado no sistema e foi transformado em processo. Onde é que tudo isso acontece? No protocolo. Então, olha só, a partir daí, o protocolo separa os documentos por área, tá? A classificação. Então, identifica para qual área ele vai encaminhar cada documento desse e encaminha para a área competente, que seria a distribuição, quando é encaminhado dentro do próprio órgão, e expedição, quando é encaminhado para outro órgão. Uma vez que o documento foi distribuído, ele vai tramitar pelas áreas competentes. Então, agora esse documento vai circular por todas as áreas que ele tiver que passar até ele ser resolvido. Naquele nosso exemplo, eu estava dizendo aqui que você deu entrada no documento de auxílio pré-escolar. Então, esse documento pode passar pelos recursos humanos, pelo financeiro, pelo setor jurídico, enfim, ele vai passar por todas as áreas vinculadas àquele assunto até finalmente aquele assunto ser resolvido. Durante toda essa tramitação, o que vai acontecer? Então, nós temos que controlar a movimentação desse documento, até a tramitação dele. E quem vai ficar responsável por isso é o setor de protocolo. Seja por implantação de um sistema, que o protocolo vai acompanhar e vai estar por trás desse sistema, ou, dependendo do órgão, se for um órgão pequeno, até por um livro de protocolo, um controle manual, que permite também esse controle. Ou seja, se a gente fizer todas essas atividades aqui, nós estamos realizando a atividade de protocolo. As questões de protocolo quase sempre trabalham em cima dessas atividades aqui. Então, de cada 10 questões de protocolo, 8 ou 9 vão trabalhar em cima disso aqui. E aí tem um complementozinho que, por acaso, é o que foi cobrado na última prova do MPU, que seria basicamente o quê? Olha só, a gente sabe que quando o documento chega na instituição, ele é cadastrado para poder ter acesso depois. Só que em alguns casos, o documento não pode ser aberto e não vai ter aquele registro, né, completo no protocolo, que são os documentos particulares e os documentos sigilosos. Então, na prática é a seguinte, normalmente, os documentos que chegam na instituição, eles são recebidos, registrados, autuados, classificados, distribuídos e controla a movimentação dele até ele ser resolvido. Esse é o padrão, esse é o normal. Então, no caso do protocolo, documentos particulares, ou seja, documentos do funcionário, e documentos sigilosos de acesso restrito, eles não podem ser abertos pelo protocolo, é uma exceção. Então, o que o protocolo faz? Então, nós temos aqui, tais documentos são recebidos e encaminhados diretamente para o destinatário. Então, isso não é nem questão de arquivologia, isso é até direito constitucional. A correspondência particular é recebida, é aberta, pode ser aberta só pelo destinatário, não pelo setor de protocolo. Então, isso acontece com os documentos sigilosos também. E na última prova do MPU, nós tivemos uma questão dessa aí, olha só. Correspondência oficial em cujo envelope haja indicação de particular, então olha só, se o documento é particular, não é da empresa, não deve ser aberto, então o protocolo não tem competência para abrir. Mesmo que trate de assunto específico das atividades da instituição destinatária. Perfeito. Então pegou exatamente o detalhezinho ali a respeito do protocolo. Então você vê que o assunto, você vê no edital aquele palavreado complicado, recebimento, expedição, distribuição, e não é tão complicado de entender não.
Então, quando a gente trabalha com mais calma esse assunto, a gente consegue detalhar item por item, pegar provas anteriores, analisar as questões e verificar que a coisa é até meio repetitiva. O protocolo é um dos assuntos mais cobrados nessa matéria. Bom, avançando um pouquinho no edital, dentro da parte de gestão de documentos, nós temos a classificação dos documentos de arquivo. Então, olha só, o termo é bem genérico, classificação de documentos de arquivo. Então, se você estudar a bibliografia arquivística, você vai perceber o seguinte, que existem vários critérios para classificar os documentos. Olha só, a gente pode classificar com relação ao gênero, quanto à natureza do assunto, quanto à forma, quanto ao formato, quanto à técnica de registro, quanto à espécie e quanto ao tipo ou tipologia. Então, são vários critérios diferentes sobre os quais a gente pode analisar os documentos de arquivo. Bom, como no edital normalmente é genérico, pode ser cobrado qualquer um desses. Alguns caem mais do que outros. Se a gente for comparar aqui, ó, gênero, natureza do assunto e espécie e tipologia são os que mais caem. Esses aqui raramente aparecem. Então, muito pouco mesmo aí nas provas anteriores. Então, mas de qualquer forma, num curso completo a gente analisa todos esses detalhes, incluindo questões de provas anteriores para ver como é que cada um costuma ser cobrado. Na prática, dando uma ideia geral aqui para vocês, dentro daquela ideia de que não dá para trabalhar tudo em uma hora só, mas pelo menos para ter uma ideia do que trata, olha só, o gênero dos documentos tem a ver com o quê? Com o conjunto de símbolos que você usou para registrar a informação. Por exemplo, o documento pode ser textual, quando ele tem texto, iconográfico, se tiver uma imagem estática, uma fotografia, por exemplo. Ele pode ser um documento do gênero filmográfico, se tiver uma imagem em movimento, por exemplo, uma filmagem, um vídeo. Ele pode ser do gênero cartográfico, quando você tem uma imagem numa escala reduzida, representando uma área maior, mapas e plantas, por exemplo. Ele pode ser do gênero sonoro, quando tem som. Pode ser do gênero informático, quando é gravado em sistema digital, enfim. Tudo isso são gêneros que o documento pode se apresentar. E na hora da prova, o que o examinador faz? Ele mistura esses conceitos ou te dá exemplos práticos para você analisar onde enquadrar cada documento em cada gênero. Tá vendo? Não é um assunto tão complicado, não. A questão é só saber como é que funciona e pegar algumas provas anteriores para entender como é que isso costuma ser cobrado. A natureza do assunto tem a ver com o quê? Se aquela informação pode ser divulgada ou não. Então, nos órgãos públicos, nós temos documentos ostensivos e os documentos sigilosos. Ostensivos são aqueles que podem ser divulgados e isso não traz nenhum problema para a instituição. Já os documentos sigilosos são aqueles de acesso restrito e que, portanto, a gente tem que ter muito cuidado na hora de guardar e divulgar aquela informação. Algumas questões referentes à natureza do assunto envolvem a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Então também a gente trabalha bastante isso aqui, vendo aí como é que a legislação trata esse assunto e o que costuma ser cobrado. Bom, a forma do documento e o formato, você vê que o nome é bem parecido, né? São assuntos que caem menos, mas quando cai engana muita gente. O que seria a forma e o formato? A forma é o estágio de preparação ou transmissão do documento. Como assim? O documento pode estar em forma de rascunho ou minuta, aquela versão preliminar do documento que está sujeito a alteração. Ele pode estar em forma de original, é aquele documento definitivo, aquela versão oficial do documento, e pode estar em forma de cópia, que é uma reprodução do documento original. Tá vendo? Coisa bem simples. Essa é a forma do documento. Já o formato é o aspecto físico que o material, o suporte pode se apresentar. Como assim? Você tem um documento em papel, por exemplo, que é um suporte muito comum. Qual o formato que o papel pode se apresentar? Você pode ter um documento em formato de cartão. Por exemplo, um cartão de visita, é um papel em formato de cartão. Você pode ter um documento em formato de livro. É um papel já no formato de livro. Você pode ter um documento em formato de folha. Então você tem ali um papel que é uma folha solta, um memorando, por exemplo. Tá vendo? Forma é uma coisa, formato é outra. E na prova eles podem misturar isso aí. Temos a técnica de registro, que seria a maneira que foi utilizada para registrar a informação no documento. Então o documento pode ser manuscrito, escrito à mão, pode ser impresso, datilografado. Então isso é a técnica de registro que foi utilizada. E finalmente temos a espécie e o tipo de documento, que é um assunto até bem cobrado em provas de concurso e engana muita gente.
Então, o que seria espécie e tipo de documento? São dois assuntos muito parecidos e as bancas misturam os dois para quê? Para derrubar aí candidato ao longo das provas. Então, os dois têm a ver com o seguinte, com o nome que a gente dá para o documento, baseado nas características dele. Todo documento tem um nome. Então, se eu te disser, você providencia um documento, a primeira coisa que você vai dizer é, que documento? Todo documento tem um nome. E esse nome, ele pode ser uma espécie ou um tipo. Agora, quer ver? Se você pegar a bibliografia para estudar, lá vai estar escrito assim, espécie, configuração que assume o documento de acordo com a disposição de suas informações. Tipo ou tipologia, configuração que assume uma espécie quando vinculada à atividade ou à função do documento. Aí você lê duas definições dessas e vai dizer, não entendi nada. Então você lê, relê e vai ficar na dúvida. Então a ideia da gente estudar juntos aqui é justamente tentar traduzir esses conceitos que você lê nos livros de arquivologia e que às vezes não são muito claros. Na prática é muito simples. Quando você pega o nome de documento, a primeira palavrinha dele se refere ao aspecto formal. A partir da segunda palavra, normalmente você tem a atividade ou a função do documento. Quer ver como é simples? Se eu te pedisse o seguinte, imagina um documento que você vai entregar lá no órgão público no dia que você tomar posse. Por exemplo, aí você vai imaginar, vou levar minha carteira de identidade. Qual é a primeira palavra? Carteira. Por quê? Porque ele tem um aspecto de uma carteirinha. Identidade, que é o que vem na sequência, é a atividade que o documento desenvolve. Tá vendo? Carteira é o modelo. Identidade é a atividade, ela te identifica. Então, primeira palavrinha é a espécie, carteira. Quando você junta a espécie com a atividade, virou um tipo de documento, um tipo de carteira. Tá vendo como é simples? Certidão de nascimento. A primeira palavrinha, certidão. É o modelo, é o aspecto. Nascimento é a atividade que está vinculada a essa certidão. Certidão mais nascimento, certidão de nascimento, virou um tipo. Tá vendo como a coisa é tranquila? Só que você lê isso aí na apostila e não tem a menor noção de como é que a coisa funciona. Então, boletim, espécie. Boletim escolar, tipo. Alvará, espécie. Alvará de soltura, tipo. Contrato, espécie. Contrato de trabalho, tipo. Tá vendo como é simples? Aí chega na prova que é uma questão assim. Ofício, memorando e contrato são tipos de documento. E a pessoa erra sorrindo. Porque vai dizer, lógico que ofício, memorando são tipos, mas não são. Porque na arquivologia, quando você tem só a primeira palavrinha, documento é uma espécie. Se fosse ofício de apresentação de servidor, memorando de férias e contrato de trabalho, aí sim seriam tipos. Tá vendo? A coisa é simples, mas engana muita gente. E quando a pessoa estuda sozinha na apostila, muitas vezes ela lê uma definição dessa e não fica muito claro. Por quê? Porque o conceito que você pega nos livros de arquivologia normalmente é meio rebuscado, tem umas palavrinhas mais complicadas, e aí a pessoa lê, relê e acha que é mais complicado do que é. É isso que a gente tenta traduzir aqui no nosso curso online. Então vamos lá. Dentro do nosso edital, nós tínhamos ainda no último concurso o item arquivamento e ordenação dos documentos de arquivo, que seria justamente trabalhar a questão de como colocar os documentos em ordem para você localizar os documentos depois. Então existem várias maneiras de organizar o arquivo. Eu montei até um esqueminha aqui, onde a gente coloca aqui os métodos básicos de arquivamento. Então você pode organizar documento pelo método alfabético, quando você organiza por nome, pelo método geográfico, se você organizar por local ou procedência. Existe também o método numérico, quando você organiza por número, que é subdividido nos métodos numérico simples, cronológico ou dígito terminal. E finalmente o método ideográfico, quando você organiza por assunto, que também é subdividido em alfabético e numérico, sendo que o alfabético é subdividido em dicionário enciclopédico e o numérico em decimal e duplex. Então olha só, existem várias maneiras de colocar documento em ordem, por nome, por número, por local, por assunto, por data. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte, cada método desse é cheio de regrinhas, cheio de detalhe. Só para colocar os nomes em ordem alfabética, por exemplo, existem 13 regras. São regras internacionais que norteiam a organização dos nomes quando você for organizar alfabeticamente. No Brasil, a gente não costuma adotar essas regrinhas em todo lugar. Na verdade, é muito raro você ter alguém que adota essas regrinhas do jeitinho que a gente aprende na bibliografia. E chega lá na prova, fica todo mundo perdido, porque não está acostumado a utilizar essa metodologia. Então, durante o curso, a gente tem que trabalhar justamente cada método desse
e ver que regrinhas são essas para tentar entender, ver todo o fundamento dessas regras e treinar com questões de provas anteriores. Na nossa proposta hoje, como é ter uma ideia geral a respeito do assunto, nem vale a pena entrar nessas regrinhas. Por quê? Quando a gente estuda esse assunto, são vários módulos do curso, um para cada método. Alguns métodos, inclusive, exigem mais de um módulo para trabalhar, porque é muita regrinha. Então, o interessante é saber que existe o assunto, é um assunto relativamente muito cobrado e que a gente tem que trabalhar um por um para ver como é que funciona. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse seria o tópico de arquivamento e ordenação. Bom, dentro do edital nós temos ainda o item tabela de temporalidade dos documentos de arquivo. Então, olha só, quando você vê um item desse no edital, tabela de temporalidade. Aí você vai procurar na internet, na bibliografia, o que é uma tabela de temporalidade de documentos. Aí você vai encontrar alguma coisa assim. É um instrumento que define o prazo de guarda e o destino dos documentos da instituição. Então, é o instrumento que vai te dizer quanto tempo você vai guardar cada tipo de documento e qual o destino que você vai dar para ele. Até aí tudo bem. Só que para entender uma tabela de temporalidade, você tem que entender todo um conceito maior, que é o que a gente chama de ciclo de vida dos documentos ou de teoria das 3 idades. Então, a tabela de temporalidade é um instrumento trabalhado dentro desse conceito maior, que por acaso é o conceito que mais cai em prova. Envolve arquivo corrente, intermediário, arquivo permanente, avaliação dos documentos, valor dos documentos, tabela de temporalidade, enfim, tudo isso está dentro do mesmo assunto. Vamos ter uma ideia geral aqui, olha só. De uma forma bem rápida, a gente pode dizer o seguinte: o arquivo da empresa ele é formado por 3 idades que os documentos podem se apresentar. Durante a vida do documento, ele pode passar por 3 idades distintas, que são a primeira idade, arquivo corrente ou idade corrente, segunda idade, que é o arquivo intermediário ou a idade intermediária, e terceira idade é a idade permanente ou arquivo permanente. Então é natural, durante a vida do documento, ele ter esse ciclo de vida formado por 3 idades distintas. Ou seja, o documento ele muda de uma idade para outra conforme ele cumpre o ciclo de vida dele. Então é assim que a gente vai organizar o arquivo da instituição. Bom, dentro desse ciclo de vida, nós podemos destacar os 2 valores pelos quais o arquivo vai guardar documento. Seria o valor primário, que tem a ver com a importância administrativa do documento, e o valor secundário, que tem a ver com a importância histórica que o documento apresenta para a instituição. Então, o documento pode ser guardado pelo valor primário ou pelo valor secundário. Bom, como é que funciona isso na prática? Enquanto o documento está sendo resolvido e aquele período que ele pode ser questionado administrativa, fiscal ou juridicamente, ele tem valor primário ou administrativo. Então, isso aqui no nosso ciclo de vida vai englobar as idades corrente e intermediária. Então, nas idades corrente e intermediária, você tem documento guardado por um interesse administrativo, valor primário. Enquanto ele está sendo resolvido, arquivo corrente. Foi resolvido, guarda por garantia, arquivo intermediário. Prescreveu, o que a gente faz com o documento depois que ele prescreve? Das duas, uma. Ou elimina, ou encaminha para o arquivo permanente. Dentro do nosso esqueminha aqui, olha só, o arquivo permanente é o arquivo histórico. É para onde vão os documentos que têm importância histórica. Os que não têm, são eliminados. Essa é a lógica de vida de um documento dentro do arquivo. Isso acontece, inclusive, no seu arquivo pessoal. Quer ver um exemplo prático? Você olha na sua caixinha de correio hoje, vai ter lá algum documento que você recebeu. Uma conta, por exemplo, uma fatura do cartão de crédito. O que você vai fazer com ela? Você vai guardar ali na porta da geladeira, com imã na frente, até o final do mês, para você pagar aquela conta. Ou seja, ela está na idade corrente, está aguardando ser resolvida. Pagou? Guarda naquele quartinho dos fundos por uma questão de garantia, de questionamento. É aquele prazo que você já resolveu o assunto, mas ainda pode ser questionado de alguma forma. Arquivo intermediário. Prescreveu, porque tudo na arquivologia, todo documento tem prazo. Tem um prazo de questionamento. Prescreveu, o que você vai fazer? É importante para a história da sua cidade, para a história da sociedade, saber que você pagou aquela conta? Claro que não. Ou seja, qual o destino que ele vai ter? Eliminação. Se for um documento histórico, aí ele vai para arquivo permanente. Então, no nosso arquivo pessoal, a gente não tem tanta coisa disso aí. Mas no órgão público, sim. Imagina você trabalhando, por exemplo, no arquivo da Polícia Federal. Ou no arquivo do Ministério Público mesmo, que é esse que você está de olho agora. Então, vamos lá. O Ministério Público está envolvido em uma investigação, por exemplo. A investigação da Lava Jato. Enquanto isso estiver acontecendo, arquivo corrente. Foi resolvida essa operação, arquiva.
O que faz? Guarda para as pessoas envolvidas questionarem caso tenha algum motivo ali para questionar. Arquivo intermediário. Prescreveu o prazo de questionamento, o que vai acontecer? Esse assunto é extremamente relevante para a história do país. Portanto, isso vai para o arquivo permanente. Tá vendo? Alguns documentos vão para o arquivo permanente. Os que não tiverem importância histórica são eliminados. Como é que a gente vai controlar isso aí tudo? Quando você estiver trabalhando no serviço público, como é que você faz para saber se o documento pode ser eliminado, se é um documento histórico e quando é que você vai encaminhar para o arquivo intermediário e para o arquivo permanente? Por meio, finalmente, da tabela de temporalidade. Então, todo órgão público vai ter a sua tabela de temporalidade, que vai relacionar todos os tipos de documento da instituição, dizendo quanto tempo cada um vai ficar na idade corrente, quanto tempo cada um vai ficar na idade intermediária e, finalmente, qual o destino final que você vai dar para cada documento desse. O que vai ser eliminado e o que vai ser de guarda permanente. Então, aqui a gente viu em 5 minutos uma ideia geral de como é que a coisa funciona. Lógico que num curso mais detalhado, a gente vai ter aí módulo para falar de cada item desse, cada tópico, entendendo direitinho o que é o arquivo corrente, quais são as características, o que é o arquivo intermediário, quais são os documentos que ele guarda, quais são suas características, o que é o arquivo permanente, também suas características, como é que a gente desenvolve essa tabela de temporalidade, quem é que cria essa tabela, como é que se forma uma comissão para criar a tabela de temporalidade, quem aprova. Então tudo isso a gente vai trabalhar de forma mais detalhada durante o curso completo, mas já deu para ter uma ideia como é que a coisa funciona. E na hora da prova é justamente daí que vão tirar essas questões. Aí quem nunca estudou arquivologia, chega lá e encontra uma questão envolvendo avaliação, tabela de temporalidade, destinação do documento, arquivo corrente, intermediário, permanente, valor primário, valor secundário, e aí a pessoa fica perdida, achando que o assunto é mais complicado do que parece, e nem é. Porque se você prestar atenção, o que a gente estuda aqui em arquivologia não é diferente do que você faz na sua casa. Só que na prática ninguém presta muita atenção nisso e nem utiliza essa terminologia toda que a gente estuda aqui em arquivologia. Então a gente tenta trabalhar aí durante o curso justamente para mostrar que a matéria não é um bicho de 7 cabeças. É aquilo que você já aplica na sua casa, que você vai ampliar numa escala maior para aplicar no serviço público. Tranquilo? Vamos lá. No edital ainda apareceu o item acondicionamento e armazenamento dos documentos. Então olha só, são dois conceitos bem simples. Acondicionar e armazenar o documento. Que na prática seria o seguinte, quando você arquiva um documento, você vai acondicionar e armazenar na hora de arquivar, quer ver? Olha só, acondicionar significa colocar numa embalagem, seja uma pasta, uma caixa, um envelope, etc. Quando você arquiva um documento, a primeira coisa que você faz é colocar uma embalagem em volta dele para condicionar melhor. Então, quando a gente coloca o documento numa embalagem, a gente deve utilizar o termo acondicionamento. Uma vez acondicionado, você vai procurar o local ou mobiliário para guardar esse documento. E aí entra a etapa de armazenamento. Então, olha só, armazenamento seria o mobiliário, tem a ver com mobiliário que você vai usar para guardar o documento, local ou mobiliário, que pode ser estante, armário, prateleira, gaveta de arquivo, etc. Então, quando você arquiva um documento, você tem essas duas operações, acondicionamento e armazenamento. Quer ver? Como é que está guardado na sua casa agora, por exemplo, seu diploma da faculdade ou diploma de ensino médio? Será que está jogado debaixo do colchão? Solto em algum lugar? Provavelmente não, né? Você deve ter colocado numa pasta, ou seja, acondicionou, e depois colocou lá dentro da gaveta, dentro do armário, ou seja, armazenou. Tá vendo? Acondicionar e armazenar. Na hora da prova, o que costumam fazer com isso aqui? Trocar esses conceitos, e aí a pessoa normalmente não sabe que tem diferença entre acondicionar e armazenar, e também trabalhar o que é mais comum em cada idade do ciclo de vida. Por exemplo, na idade corrente, é mais comum o quê? Pasta suspensa, pasta Z, fichário, enfim. Então, nesse assunto, a gente vai trabalhar os móveis mais comuns de você ter nos arquivos, as formas de acondicionamento e as formas de armazenamento mais comuns para cada tipo de documento e para cada idade do documento do ciclo de vida. Então, é justamente em cima disso aí. E, finalmente, nós temos aqui no edital o último item, que é a preservação e a conservação dos documentos de arquivo. Então, olha só, como o nome já diz, a ideia aqui é saber preservar da melhor forma possível os documentos para que ele dure o tempo que ele deve durar. Então, a gente já sabe aqui que existe uma tabela de temporalidade que vai te dizer quanto tempo se guardar cada documento. Então, existe documento que você guarda por 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Tem gente que acha estranho. 100 anos? Sim. Existem muitos documentos guardados por 100 anos.
Quer um exemplo prático? Eu trabalho no arquivo do Tribunal de Justiça do DF e lá a gente tem muita coisa guardada e nosso arquivo, 95% dele, é formado por processos judiciais. No caso dos processos de família, só por curiosidade, eles são guardados por 100 anos. Por quê? Porque o direito de família só prescreve quando a pessoa morre e muitas vezes até o herdeiro pode questionar. Então é muito tempo para guardar um documento. Então você tem documento trabalhista, documento financeiro que tem um prazo de guarda muito grande. E se a gente não tiver cuidado, esse documento não dura tanto tempo não. Então nesse assunto aqui, o que costuma ser cobrado normalmente? Quais são os fatores que você deve tomar muito cuidado para não estragar os documentos? Se você souber o que conserva o documento, ou melhor, se você souber o que estraga o documento, você evita e com isso você conserva esse documento a longo prazo. Quer ver? Olha só, nós temos, por exemplo, vários fatores físicos que estão relacionados ao ambiente que você guarda o documento. Então você tem que ter um controle de umidade, evitar a umidade alta ou a umidade muito baixa, o ar seco. Um controle de temperatura, evitar a temperatura muito alta ou muito baixa. Um controle da luminosidade, porque a luz do sol, a luz artificial também danifica o documento a longo prazo. Nós temos vários fatores químicos, então coisas que você tem que evitar deixar entrar em contato com o documento, por exemplo, poeira, sujeira, fumaça, então o arquivo tem que ser limpo e os documentos também. Evitar objetos metálicos que provocam oxidação, evitar objetos ácidos e evitar alimentos dentro do arquivo para evitar risco. Olha só, na última prova do MPU, nós tivemos uma questão envolvendo isso aqui, ó. Objetos ácidos. Então, só para ter uma ideia rapidinho do assunto, o que tem a ver isso aí? Se você pegar um papel para analisar, você já percebeu que ele envelhece com o tempo e vai amarelando rapidamente? E aí, você já deve ter percebido isso. Então, olha só, se você pegar a sua certidão de nascimento, por exemplo, eu imagino que ela não deve estar mais branquinha como estava na época, certo? A tendência do papel é envelhecer. E com o envelhecimento ele vai amarelando e ficando mais frágil. Isso é por quê? Por causa da acidez que o papel tem, decorrente do fato de que ele é produzido utilizando madeira. Então a gente sabe que o papel é feito de madeira. E a madeira ela tem uma acidez natural, uma questão química, que faz com que ela apodreça e envelheça com o tempo. Então você vê que é a questão da acidez do papel. Existem papéis mais ácidos e menos ácidos. Então os papéis mais ácidos, por exemplo, papel jornal, ele tem muita acidez. A tendência dele é envelhecer mais rápido. Papéis menos ácidos são de melhor qualidade e duram mais tempo. E se você colocar junto com papel um material mais ácido do que ele, você está envelhecendo esse documento. Quando você põe, por exemplo, cola, fita adesiva, junto com papel, você está envelhecendo ele mais rápido. Então, na hora de guardar documento, o ideal é utilizar envelope, pasta, com papel menos ácido possível. Nos arquivos históricos, por exemplo, a gente usa muito papel ou embalagem de pH neutro, que é o quê? Um material sem acidez que faz com que ele dure por mais tempo. Na sua casa, por exemplo, quando você vai organizar seu álbum de fotografias, normalmente aquelas divisórias onde põe as fotografias dentro é feita de material neutro. É um poliéster, que é um material neutro para não envelhecer a fotografia. Ou um papel de cera, que também é neutro, tá vendo? Então a gente tem que usar material de pH neutro. Evitar material de pH ácido ou básico. Então, no nosso curso completo a gente vê com mais detalhe isso aí. Mas você vê que é uma questão química. Então, a matéria também envolve conceitos de química, conceitos de biologia, conceitos de história, em vários aspectos que a gente estuda em arqueologia. Então, olha só a questão que caiu no último concurso, olha só. O acondicionamento, ou seja, colocar na pasta, no álbum, tá vendo? Usou o termo acondicionamento, da fotografia em arquivo, deve ser realizado em folder, que é uma pastinha, confeccionado em papel de pH neutro. Olha só, material de pH neutro perfeito. Método diferente daquele utilizado para a guarda dos negativos, que devem ser acondicionados em envelopes confeccionados em papel de pH básico ou polietileno. Então aqui está errado, não pode ser ácido nem básico, tem que ser neutro. Então você vê uma questão aí química envolvendo a matéria. Tá vendo? A gente estuda a parte de conservação dos documentos e entra nesses detalhes aí. E é o tipo de coisa que derruba muita gente na prova. Porque as questões de conservação do documento geralmente são mais tranquilas, normalmente. Mas em alguns casos entra nesse tipo de detalhe que derruba muita gente. Tanto é que dentro dessa parte ainda tem o seguinte: alguns fatores biológicos que podem estragar documentos, são seres vivos. Vários tipos de insetos, micro-organismos, ácaros, ratos e principalmente o ser humano. Então nesse assunto aqui a gente tem que lidar justamente como criar um ambiente
para evitar que esses seres vivos danifiquem os documentos. E ainda dentro da parte de preservação e conservação, existem algumas técnicas que são técnicas de restauração de documentos. Uma vez que o documento foi deteriorado, existem algumas técnicas que a arquivologia apresenta para tentar restaurar e trazer o papel para a situação de um papel mais durável, um papel parecido com um papel novo. Olha só as técnicas mais utilizadas que a bibliografia apresenta. Banho de gelatina, tecido, silking, laminação, laminação manual e a encapsulação. Tudo isso é retirado da bibliografia arquivística. E quando cai uma questão dessa na prova, olha o tanto que complica a vida do candidato. Você vai chegar na prova e está lá falando em banho de gelatina, laminação, silking, encapsulação. Poxa, a pessoa não tem a menor ideia do que seja isso aí. E vou ser sincero contigo, eu trabalho em arquivologia já tem muito tempo. E a maioria das pessoas que trabalham em arquivologia não chega a usar essas técnicas aí não. É uma coisa mais avançada, isso é para laboratório de restauração de documentos. Então existem poucos locais que utilizam isso aí. Não é muito comum. Só que na hora da prova eles colocam. Da ideia que muita gente usa, na prática nem sempre. Isso é muito raro mesmo. Só que é o tipo de assunto que complica a vida de todo mundo. Porque a pessoa nem vai acreditar na prova que existe uma coisa chamada banho de gelatina, que você vai usar para restaurar o papel. Mas existe mesmo. Bom, no nosso curso completo a gente vai ter aí cada técnica dessa, como é que funciona, o tipo de material que é utilizado, como é que funciona cada um. E eu estou destacando isso por quê? Porque na última prova do MPU caiu a questão justamente de um item desse, falando sobre a laminação. Então, só para ter uma ideia rápida, que é a nossa ideia aqui hoje, o que seria a técnica da laminação? Então, se você pegar a bibliografia do assunto, dessa autora aqui, o Marilena Leite Paz, ela diz o seguinte: é um processo em que o documento é envolvido nas duas faces, com uma folha de papel de seda e outro acetato de celulose. Tudo isso é colocado numa prensa hidráulica, sob pressão, em alta temperatura, para que esse material grude no papel e reforce ele. Então, olha só, você pega uma folha de papel, que vai estar deteriorada com o tempo, já meio amarelada, enfraquecida, já se dissolvendo, então a folha já está em alto grau de decomposição, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Coloque em cada lado da folha um papel de seda, bem fininho, e um de acetato de celulose, que é o que vai fazer com que esse material grude todo nos dois lados da folha. Coloque isso numa prensa hidráulica, então coloca tudo ali numa prensa e coloca numa alta temperatura. Aquele material vai colar no papel e a folha vai fortalecer em função disso. Como é um material transparente, é como se o papel estivesse sendo reforçado. Aquela folha que estava enfraquecida, ela vai ficar mais forte. Tem uma técnica que a gente pode utilizar para restaurar o papel. Na bibliografia, a gente apresenta isso aí, olha só, tem até uma foto que eu achei na internet aqui, em que a pessoa está usando essa técnica para restaurar fotografias. Olha só, você tem aqui um papel de seda, que é bem fininho, junto com aquele material que vai colar aqui esse papel, e esse material todo vai ser reforçado. Então aquele documento estava muito frágil, enfraquecido, vai ser reforçado por meio da laminação. Então o que a autora apresenta disso aí? Você vai aumentar a durabilidade dos documentos, não vai perder a legibilidade, porque o material fica transparente depois que você faz, não perde a flexibilidade, vai continuar ali um papel flexível, não vai ser aquela coisa dura, e ainda vai se tornar imune à ação de fungos e pragas. Por quê? Porque isso afasta esse tipo de seres vivos. Então ela é uma aplicação mecanizada, tem aquela prensa, é rápida, e a matéria-prima é uma matéria fácil de obter. Então o material empregado conserva melhor os documentos e, diante de tantas vantagens assim, a laminação dentro daquelas técnicas que ela apresenta é que se aproxima melhor de um método ideal. Então você vê que pouca gente na hora da prova vai saber o que é laminação. Imagina as outras técnicas então, banho de gelatina, silking, encapsulação. Bom, no nosso curso completo a gente vê cada item desse, o que seria cada técnica dessa. Uma dica, inclusive, não é um assunto que cai muito não. Se a gente pegar aí todas as provas já caíram até hoje, é um assunto que é um dos que menos caem. Só que quando cai, derruba todo mundo. É aquele assunto que faz diferença. É aquele assunto que pouca gente sabe e é aquela questão que vai fazer a diferença na sua aprovação. Quer ver o que caiu no último concurso? Olha só. MPU 2013, técnica administrativa. Olha só. O método de laminação é o que mais se aproxima do método ideal de restauração. Olha, você vê que ele copiou exatamente do jeito que está no livro. Dado que eleva a resistência do papel, sem perder a legibilidade e a flexibilidade, e ainda torna o papel imune à ação de fungos e pragas. Copiou exatamente do jeito que está na bibliografia.
Bom, então nós tivemos aí uma oportunidade de analisar o último edital do MPU para técnico administrativo, vimos aí cada tópico que tem no edital, vimos aí as questões que foram cobradas, foram 5 itens de arquivologia, analisamos aí cada uma para ver de onde tirar isso aí. Lógico que é aquilo que eu falei, em 1 hora a gente não vê a matéria inteira, não tem como ver a matéria inteira em 1 hora. O curso completo são vários módulos, aproximadamente 30 módulos de meia hora cada um, para trabalhar todos esses assuntos de forma detalhada, item por item, analisando questões de provas anteriores, vendo de onde sai cada tópico desse, o que a bibliografia fala a respeito, o que o examinador tenta fazer na hora da prova, induzir o candidato ao erro, trocando conceitos, misturando coisas ali que derrubam muita gente. Então a ideia é trabalhar direitinho essa matéria, ver questões anteriores e chegar lá afiado no assunto. Não é das matérias mais complicadas, eu garanto que você vai ter uma matéria muito mais complicada aí de direito, raciocínio lógico, informática. A arquivologia é uma das matérias teoricamente mais tranquila, mas para aquele que estuda. Por quê? Porque a maioria das pessoas deixa essa matéria de lado e chega na hora, perde pontos fáceis em cima de assuntos que nem eram tão complicados. Então a ideia é levar a sério essa matéria, eu conto aí com vocês durante o curso completo, onde a gente vai estar junto aí para trabalhar cada conceito desse, falou? Então, bons estudos, boa sorte a todos e até a próxima.